Olá! Hoje a gente vai desvendar uma engenharia espetacular, super silenciosa, que acontece bem debaixo dos nossos pés. Vamos mergulhar na máquina sofisticada que as plantas usam para conseguir seus nutrientes do solo. E olha, é um processo muito, mas muito mais complexo e fascinante do que a gente costuma pensar. Bom, vamos lá. Toda planta, sem exceção, encara um problema fundamental para sobreviver. Ela tá ali, parada, presa na terra. Não dá para levantar e procurar comida, né? Então, como é que ela se vira para se nutrir só com o que tá ao alcance das suas raízes? E essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje. Porque não é só sugar a água com nutrientes. Existe uma barreira, um obstáculo físico e químico enorme no nível das células. Vamos entender como é que as plantas resolvem esse verdadeiro quebra-cabeça. E aqui é que o negócio complica. Os nutrientes, como potássio e nitrato, eles estão no solo dissolvidos em água, com uma carga elétrica. Só que a membrana da célula da raiz é feita de gordura, ela repele água. É a velha história de tentar misturar água e óleo. Simplesmente não dá. Sem uma ajuda especializada, um porteiro, ninguém entra. E a solução para esse impasse é uma caixa de ferramentas molecular fantástica. As células das plantas desenvolveram proteínas de transporte super especializadas, feitas sob medida para vencer essa barreira da membrana. Vamos conhecer agora os três principais tipos de transportadores e como cada um deles funciona. A primeira ferramenta são as bombas. Pensa nelas como as usinas de força da célula. Elas queimam a principal moeda de energia da célula, a molécula de ATP, para criar um potencial elétrico. Elas basicamente carregam uma bateria que vai dar energia para todo o resto do sistema funcionar. E a bomba mais importante de todas é a H+ATPase. Ela gasta energia para ficar jogando íons de hidrogênio, os prótons, para fora da célula. Isso faz duas coisas essenciais. Cria uma diferença de acidez e deixa o interior da célula com uma carga elétrica bem negativa. Essa energia toda, combinada, é a tal da força protomotriz. É ela que vai pagar a conta para a entrada da maioria dos outros nutrientes. Agora vem a parte genial do sistema. É como a célula aproveita essa energia acumulada. Os carriers, ou cotransportadores, são a segunda ferramenta. Eles são muito espertos. Em vez de gastar ATP, eles usam a força próton-motriz que as bombas criaram. É como usar a força da correnteza de um rio para levar um barco. Uma maneira super engenhosa de economizar a energia principal da célula. E o jeito que eles funcionam é brilhante. É um modelo de acesso alternante. Imagina uma porta giratória. A proteína se abre para fora, o nutriente e um próton se encaixam nela, como uma chave na fechadura. Esse encaixe faz a proteína inteira virar. E aí ela se abre para o lado de dentro da célula e solta o nutriente. É um mecanismo super seletivo e que tem um limite de velocidade, sabe? Ele pode ficar saturado. A terceira e última ferramenta são os canais iônicos. Se os carriers são portas giratórias, que passa um de cada vez, os canais são tipo comportas de uma represa. Eles simplesmente abrem e fecham. Quando abrem, permitem um fluxo massivo, super rápido de íons, sempre a favor do gradiente, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos. A grande vantagem dos canais é a velocidade. O fluxo de íons é altíssimo, e eles não ficam tão congestionados quanto os carriers. Mas, claro, essa abertura não é aleatória. Ela é muito bem controlada por sinais, como a voltagem da membrana ou a presença de íons específicos. Eles são fundamentais para a entrada de nutrientes com carga positiva, como o potássio. Certo. Agora que a gente já conhece as ferramentas, bombas, carriers e canais, vamos subir um nível. Vamos ver como a planta usa isso de forma estratégica. Porque não adianta nada ter as ferramentas se não souber quando usar cada uma, né? É um jogo de equilíbrio entre ser eficiente e ser rápido. As plantas trabalham com dois sistemas principais, o HTS, de alta afinidade, e o LATS, de baixa afinidade. Funciona assim. Quando tem pouco nutriente no solo, a planta ativa o sistema HTS. Ela usa os carriers, que são super seletivos, para pescar com a máxima eficiência cada molécula que aparece. Agora, se o solo está rico com nutriente de sobra, ela muda a estratégia. Ativa o sistema LATS e usa os canais de alto fluxo para absorver o máximo que der o mais rápido possível. Entender isso é importantíssimo para a agricultura, por exemplo, para criar fertilizantes mais eficientes. E é aqui que essa engenharia toda fica ainda mais impressionante. Como é que esse sistema se adapta quando as coisas ficam extremas? Tipo, quando falta muito nutriente ou quando tem tanto que chega a ser tóxico. A planta precisa ter planos de ação completamente diferentes para esses dois cenários. São opostos. Um erro de cálculo para qualquer um dos lados pode ser fatal. Então, como ela se ajusta para sobreviver a essas situações?
A lógica geral é até simples, mas a execução é de uma complexidade absurda. Se falta nutriente, a estratégia é ligar tudo e aumentar a entrada para captar o máximo possível. Agora, se tem excesso a ponto de ser tóxico, a estratégia vira desligar tudo e fazer uma faxina, fechando as portas e limpando o que já entrou. No caso de deficiência, a planta aciona um plano de ação coordenado. Primeiro, ela começa a produzir mais daqueles transportadores de alta afinidade, os pescadores. Depois, aumenta sua produção de energia fabricando mais bombas de prótons. Em terceiro lugar, ela se torna super econômica, reciclando internamente o que já tem. E por fim, uma tática genial. Ela segura o pouco nutriente que tem na raiz para investir em mais crescimento de raiz e explorar mais solo. É uma resposta completa para sobreviver. E quando o problema é toxicidade? Aí a estratégia de controle de danos. A planta para de produzir os transportadores de entrada e até remove os que já estão na membrana. Ela ativa outros mecanismos para bombear o excesso para fora da célula. Uma tática crucial é sequestrar o veneno dentro do vacuolo, que funciona como uma lixeira de segurança da célula. E o mais importante de tudo, ela bloqueia o envio desse excesso para as folhas, para proteger as partes mais nobres da planta. Quando a gente olha para o quadro completo, a gente percebe que não são só peças isoladas funcionando. É um sistema vivo, totalmente integrado e dinâmico, que se ajusta a cada segundo, a cada mudança nas condições do ambiente. Então, a ideia final, o ponto mais importante é este. Não adianta nada a planta ter o gene para um transportador. Ter um manual de instruções no DNA é só o primeiro passo. Isso não garante que a porta de entrada vai estar aberta e funcionando. O fluxo real de nutrientes depende da energia disponível, dos sinais de regulação, das condições do solo, de dezenas de fatores. É uma dança complexa e contínua, que no fim das contas determina se a planta vai prosperar ou morrer. Uma verdadeira obra-prima da engenharia silenciosa.